Queridos, eu estou com uma versão que é a NVT, é a nova versão transformadora. Não tem problema se você está com uma NVI ou com uma outra, porque regularmente eu faço uso da NVI. Não tem problema, não vai mudar muito não, mas você pergunta assim, mas pastor, por que a NVT? É porque eu achei interessante aqui, nesse texto, ler na NVT, tá certo? Para quem sabe até lançar luz ou maior luz no texto. Eu gostaria de ler com os irmãos do verso 1 ao verso 4. Do 1 ao 4. Diz assim o sábio, inspirado por Deus: uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a funerais do que ir a festas. Afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Até aqui. Senhor, nós pedimos o teu auxílio, o auxílio do teu Santo Espírito, o Espírito que habita em nós e que ilumina o nosso entendimento, que faz com que a nossa capacidade espiritual esteja aguçada, para que sejamos capazes de ler, entender e aplicar as verdades da Bíblia Sagrada ao nosso coração. Que a tua unção, acima de tudo, esteja sobre nós. Que a vida da tua igreja seja edificada na verdade da tua palavra. Tua palavra é a verdade. Fale conosco, glorifique o teu nome e edifique o nosso coração, Pai. Assim oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Certo pregador puritano do século 17 escreveu o seguinte, abre aspas: as Escrituras nos ensinam sobre a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais animadora de morrer. Eu vou repetir. As Escrituras nos ensinam sobre a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais animadora de morrer. Fecha aspas. De fato, irmãos, a Escritura Sagrada tem esse poder didático de nos ensinar como viver melhor, como sofrer melhor, como morrer melhor. Isso é verdade com relação a toda a Escritura. Agora, essa verdade se torna clara e evidente no texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler é um texto composto pelos famosos provérbios de Salomão. Aliás, o capítulo 7 se constitui uma unidade proverbial. O capítulo 7 é já o início da segunda metade do livro do Eclesiastes. Vencemos a primeira metade. Agora estamos adentrando a segunda metade. E quando nós somos inseridos na segunda metade do livro, nós nos deparamos com ditos de sabedoria.
há uma expressão nesses provérbios, provérbios de Salomão, ditos de sabedoria, há uma expressão que ganha destaque. E a expressão é melhor do que, ou é melhor que. Se você ler o capítulo 7, você vai notar essa ênfase, a necessidade que Salomão tem de fazer a comparação, dizendo, olha, é melhor que, é melhor que, é melhor que. Os primeiros 4 provérbios, os primeiros versos, eles ainda provocam melancolicamente a nossa alma. Como já disse um comentarista, o Derek Kidney, ele diz, olha, esses primeiros provérbios de Salomão são provocações melancólicas. Por quê? Porque Salomão, ele continua falando sobre um tema recorrente, um tema que o inquieta, um tema que é evitado por nós, a morte. A morte que não nos cai bem, a morte que não nos desce, a morte que não nos entra. Ele continua falando sobre ela. Agora tem um detalhe. Ele não mais fala sobre ela de maneira enigmática. O maior enigma da vida é a morte. Salomão tratou sobre isso. No capítulo 6, ele trata sobre o enigma da vida, que é justamente o enigma da morte. Agora, aqui no capítulo 7, ele não trata da morte como enigmática, mas ele trata da morte de maneira muito prática. A sua proposta não é reflexiva, embora o leitor seja levado à reflexão, mas a sua proposta não é de pensar densamente sobre o mistério da morte, mas sim de entender de maneira prática o que é que a gente pode extrair dela. Além disso, Salomão também muda a sua ótica. Ele vai falar sobre a morte não mais numa perspectiva ou a partir de um ângulo pessimista, como ele vem fazendo ao longo dos capítulos, mas ele vai falar sobre ela numa perspectiva otimista. Então nós temos um Salomão diferente aqui. Ele vai abordar o assunto de maneira prática e otimista. Qual a pergunta, então, que nós devemos fazer ao texto com o intuito de entendê-lo melhor? Eu não sei se você lembra, mas uma das grandes questões do livro do Eclesiastes é qual o lucro da vida? Qual a vantagem? Qual a recompensa? Ele vai trabalhando sistematicamente sobre isso. Qual é a recompensa? Qual é o sentido disso? Há alguma vantagem? Há algum lucro? E essa realmente é a palavra no hebraico. Se há lucro, se há alguma coisa que você ganha com a vida. E aí nós vimos que a morte, ela subtrai qualquer lucro. Ora, se debaixo do sol tudo que existe é a vida, e depois a gente não sabe o que é que acontece, olhando debaixo do sol estritamente, numa perspectiva humanista tão somente. Se é tudo, então a morte, ela tira qualquer lucro, porque não há vantagem se o final de tudo é a morte. Não obstante, Salomão muda a sua pegada, ele muda a sua abordagem, e ele diz assim, mais ou menos o seguinte, olha, eu gostaria de tratar com vocês sobre o lucro da morte. Até agora eu perguntei a respeito do lucro da vida, e nós esbarramos na morte. Mas deixa eu dar uma ideia para vocês. Que tal nós pensarmos sobre o lucro da morte? E a pergunta então é, qual o lucro da morte? Há alguma vantagem? Há algum lucro? E nós temos respostas, ao menos 2 no texto. Qual o lucro da morte? E aqui eu gostaria já de adiantar as respostas. Em primeiro lugar, sabedoria de Deus para os que ficam. E segundo, deleite com Deus para os que partem. Qual o lucro da morte, Salomão?
sabedoria de Deus para os que ficam. E segundo, deleite com Deus para os que partem. E aqui eu gostaria de tratar sobre essa primeira resposta, sabedoria de Deus para os que ficam, porque do verso 2 ao verso 4, e isso a gente está aqui pulando o primeiro verso, é proposital, deixa ele aí. Do verso 2 ao verso 4, Salomão vai falar de maneira paradoxal sobre a morte nos ajudando a viver melhor. Ou como é que a morte pode nos ajudar a viver melhor. E ele diz de maneira muito clara que é melhor ir a funerais que ir a festas. Ele diz também que a tristeza é melhor do que o riso. E nós ficamos assim perguntando a Salomão, o que é isso? Por que é melhor? Antes de falar sobre o porquê é melhor, eu gostaria de deixar bem claro, irmãos, que quando o texto trata sobre o que é melhor, não há nenhuma confusão sobre o que é agradável, ou sobre com aquilo que é agradável. O que é melhor não é agradável. Nem sempre, para que fique mais claro, nem sempre o que é melhor é agradável. Na verdade, o que Salomão trata aqui é bastante desagradável. Mas o ponto dele é melhor. Embora desagradável, é melhor. É melhor o que, Salomão? É melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. E a gente pergunta, por quê? E Salomão vai dizer, olha, porque na casa onde há festa, você se entrega a pensamentos superficiais sobre a vida. E quando você está numa casa onde há luto, você entrega sua mente a pensamentos mais densos acerca do significado da existência, à luz da mortalidade da própria vida que está diante dos seus olhos. Ele vai dizer em suas palavras que, afinal de contas, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. Essa é uma questão que nós queremos a todo custo evitar. Nós não gostamos de falar sobre o assunto, não gostamos de tratar sobre ele. Por quê? Porque a inevitabilidade absoluta da morte gera em nós algo desagradável. Não é agradável falar sobre isso. Não é agradável encarar a nossa mortalidade. Não é agradável pensar que daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui. Não é agradável refletir sobre a brevidade da vida, sobre a transitoriedade da vida, sobre o quão efêmera é a vida. Não é agradável. Não é agradável compreender que eu tenho poucos anos pela frente, que você tem poucos anos pela frente, e que a nossa vida vai culminar na sepultura. Isso não é agradável. Mas Salomão então diz, olha, não é agradável, mas é a melhor coisa que aquele que está vivo pode fazer para beneficiar a sua própria existência transitória. Em contraste com isso, o tolo não pensa sobre, não reflete, vive, inclusive, como se fosse durar para sempre. Eu estava estudando esse texto, obviamente, e lendo alguns comentários. Quando eu me deparei com um texto de um escritor, Walker Percy é o nome dele, escreveu alguns ensaios filosóficos de romance, e ele escreve um texto que é A Segunda Vinda. E nesse texto, A Segunda Vinda, ele diz, sabe, irmãos, ele diz uma coisa muito forte. Ele diz assim, escuta isso: o infiel
dos tempos modernos é louco, porque nasce num mundo de maravilhas infinitas, come, bebe, dorme, se diverte, assiste TV, assiste os jogos, toma seu drink e ri para todos, como se a sua próstata não estivesse para ficar cancerígena, como se suas artérias não estivessem se transformando em cálcio, e como se o seu cérebro não estivesse morrendo. E ele acrescenta: e como se os vermes não estivessem de olho nele. Esse é o infeliz, esse é o tolo, esse é o insensato, esse é o que não tem sabedoria, esse é o ímpio, esse é o pecador não confesso, esse é aquele que ignora Deus e que não se entrega à reflexão, não olha para a brevidade da vida, pensa que vai durar muito, pensa que nenhuma enfermidade o alcançará, acha que tem muito tempo e vai vivendo nessa tolice existencial, desconsiderando a brevidade da sua própria vida. O que é que o sábio faz? De acordo com Salomão, no versículo 4, o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Qual é a postura, então, que Salomão espera de nós? Uma postura de profunda reflexão sobre a brevidade da vida, sobre a mortalidade da nossa existência, sobre a fugacidade dessa vida ínfima que nós levamos. Ele diz: olha, os funerais são os melhores lugares para aperfeiçoar a fé, para aperfeiçoar os pensamentos, para aperfeiçoar uma alma robusta, para lhe fazer mais forte, para lhe fazer mais firme, para lhe tornar mais sábio. Em alguns monastérios orientais, quando os monges são queimados, ou melhor, quando os monges morrem e os cadáveres são queimados, em alguns monastérios orientais, eles recolhem os ossos e colocam os ossos em algum lugar bem acessível. Em determinados monastérios, você tem caveiras de monges expostas, bem acessíveis, para que os monges possam tocar nas caveiras. E esse tipo de prática não é algo mórbido. Esse tipo de prática é um lembrete da brevidade da vida. É um exercício que eles fazem para se lembrarem quem realmente eles são, ou da estrutura que eles são formados. Vocês lembram, irmãos, da oração de Moisés no Salmo 90, versículo 12, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque quando nós contamos os nossos dias, isto é, quando nós consideramos o quão efêmero é isso aqui, e que a gente está passando, e que a vida é fugaz, e que os anos estão passando rapidamente, aí, irmãos, nós começamos a olhar para a vida pelas portas do fundo, e quando nós olhamos pela porta do fundo, que é a morte, a nossa maneira de enxergar muda absolutamente. Há uma história verdadeira, verídica,
que tem a ver com uma situação, uma experiência de uma mulher que participou do naufrágio do Titanic. E ela estava lá, e há um relato que quando ela estava num bote salva-vidas, já para descer nas águas ali turbulentas do Atlântico, ela pediu para poder sair a fim de pegar algumas coisas. E aí os homens que estavam ali responsáveis deram 3 minutos a ela. Disse: olha, você tem 3 minutos, nós iremos descer, se você não vier, a gente vai descer sem você. Ela estava assustada, estava muito apavorada, porque ela estava sentindo, irmãos, o hálito da morte. E aí ela corre, ela passa por toda a extensão, e vai, passa pelo cassino, um monte de dinheiro lá empilhado, ela passa e vai até o seu camarote. Quando ela chega no seu camarote, tem um monte de joias, de pulseiras, e aí ela vai se desvencilhando daquilo tudo, até chegar a um topo, onde tem algumas laranjas, mais precisamente 3 laranjas. Aí ela pega as 3 laranjas e volta correndo, sem nenhum objeto, sem nenhum colar, sem nenhum anel, sem nada, volta com as 3 laranjas e entra a tempo com as 3 laranjas. Quando a morte, ela revela o seu hálito, a gente passa a valorizar as 3 laranjas. Então, o que Salomão está dizendo aqui é: olha, pense na vida como ela realmente é, encare isso e passe a considerar aquilo que realmente importa. Importa mais brincar com os nossos filhos, irmãos, do que se matar trabalhando para uma série de coisas. Importa gastar mais tempo, sabe, lendo, conhecendo a palavra de Deus, se ocupando com aquilo que é eterno, não se distraindo com coisas que só fazem emburrecer a nossa vida, que nos distraem de tal maneira que, para voltar a pensar sobre a vida como efêmera, como passageira, considerando-a à luz da eternidade, a gente precisa fazer um caminho, uma volta, um retorno. Nós precisamos pensar agora sobre isso. Nós precisamos pensar com frequência. Isso é melhor, diz Salomão, embora não seja agradável. É mais ou menos isso que Charles Spurgeon escreve aqui no texto que está em suas mãos. Olha o que ele diz: ela está muito mais próxima do que imaginamos. Para vocês que já passaram dos 50, 60 ou 70 anos de idade, ela deve necessariamente estar bem próxima. Para os outros de nós que ainda se encontram na flor da idade, ela também não está longe, pois suponho que todos nós sabemos que o tempo voa, mais rápido agora que nunca. Os anos da nossa juventude parecem ter tido o dobro de duração do que os anos que temos agora como homens. Foi ontem que os botões cresceram e desabrocharam, e agora as folhas estão começando a cair, e em breve veremos o velho inverno ocupar seu lugar como de costume. Os anos passam de forma tão rápida que não conseguimos ver os meses que representam os raios da roda. Toda coisa viaja com uma tamanha velocidade que o seu eixo chega a esquentar. Estamos voando, como nas asas de alguma águia poderosa, em direção à eternidade. Falemos então sobre como nos preparar para a morte. É a coisa mais importante que precisamos fazer. E precisamos fazê-lo logo. Por isso, falemos e façamos algo a esse respeito. Salomão diz: é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa.
Eu preciso, irmãos, colocar uma nota de rodapé. Vocês sabem, até pelas mensagens anteriores, que Salomão não é contra a casa onde há festa. Se tem alguém que gosta de festa, é Salomão. Inclusive, quando ele vai falar sobre qual é a recompensa, qual é a recompensa do meu trabalho, e aí ele diz, olha, sabe qual é a recompensa? É comer, beber, se alegrar, ficar com a mulher da sua juventude. E ele vai dizendo, olha, desfrute, aproveite. Então Salomão não é contra as festas e os prazeres bons da vida. Até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ia para as festas e era o Senhor das festas. Então não há problema com festas. O que nós temos aqui é comparação. A festa é boa, mas melhor é a casa onde há luta. Uma cerimônia festiva é legal, é interessante? É. Mas melhor do que isso é uma cerimônia fúnebre. Por que, Salomão? Porque na cerimônia festiva, você não recebe nenhuma mensagem de vida que realmente impacte você. Mas na cerimônia fúnebre, você recebe uma mensagem de Deus dizendo, os seus dias estão contados. Viva uma vida para a minha glória, para o meu louvor, para a eternidade. Qual é o lucro da morte? Em primeiro lugar, sabedoria para os que ficam. Mas em segundo lugar, deleite com Deus para os que partem. Salomão começa dizendo, no verso 1, que uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como em outra tradução pode ser colocado, é melhor um bom nome do que um perfume fino, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como é que a gente deve entender isso aqui? Quando Salomão fala de um bom nome associado ao dia da morte como sendo melhor, o que Salomão tem em mente é como está realmente na minha tradução aqui na NVT. A melhor coisa é uma boa reputação. E por que o bom nome está associado ao dia da morte como sendo melhor do que o dia do nascimento? Porque é no dia da morte que esse bom nome é consagrado. Então você tem o seu nome sendo colocado na certidão de nascimento, e você também tem o seu nome sendo colocado no obituário. A vida que transcorre aqui é a sua reputação. O que você constrói é chancelado aqui. Há um ditado antigo que diz assim: todo mundo tem 3 nomes. O nome que recebe dos pais, o nome que recebe dos outros e o nome que ele mesmo cria para si. O que Salomão está falando é justamente desse nome que o homem cria para si. Desse zelo pelo seu nome, pela sua reputação, pela sua moral. E Salomão está dizendo, olha, não tem nada melhor do que isso. Do que você ter um bom nome. E do que você chancelar isso com sua morte e os outros olharem para você, preservando a sua memória, dizendo assim, esse foi um homem. Essa foi uma mulher crente, virtuosa, deixou um legado para os seus filhos. Agora, irmãos, há algo ainda mais importante e que é melhor. Melhor é um bom nome, e isso vai ser concretizado, com a morte. Mas a morte não é melhor do que o nascimento, ou o dia da morte não é melhor do que o dia do nascimento, porque deixaremos um nome para trás. A morte, especialmente para nós, é melhor porque seremos chamados por Deus pelo nosso nome. Ele nos chamará pelo nome.
E nós chegaremos aprovados, inocentados, justificados, salvos no tribunal dos céus, porque recebemos um bom nome. Pela graça de Cristo, pelo favor imerecido, nós recebemos um bom nome. Qual é o nosso nome? O nosso nome é cristão. Eu me chamo cristão. Você é cristão. Recebemos isso de Cristo. E quando nós chegarmos lá, nós seremos recebidos. Nós seremos até elogiados. Chamados de servo bom e fiel. O Senhor nos chamará pelo nome. E é o dia da morte que vai justamente consagrar isso. E quando isso for concretizado e consagrado definitivamente, então cessará todo o mal. Dídimo, o cego, interpretando esse texto, ele diz justamente isso. Ele diz: o dia da morte para o cristão é melhor do que o dia do seu nascimento, porque o dia da morte é o fim de todo mal. Quando nós tombarmos aqui, o nosso corpo mortal cair nessa terra, nós seremos imediatamente recebidos na glória de Deus. Devemos então lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Escrevendo aos Filipenses, ele fica encurralado numa encruzilhada, porque ele não sabe se vai morrer e não sabe se vai viver. E ele diz: olha, eu estou aqui sem saber o que é melhor. Porque se eu ficar, eu vou... Ele estava preso, só para contextualizar, e ele não sabia da sentença ainda. Então ele poderia morrer por um decreto. E ele não sabe. Então ele diz assim: eu quero ficar para o bom andamento do trabalho. Mas em contrapartida, o meu desejo é ir. Aí ele diz: melhor é partir e estar com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para Paulo, a morte do cristão faz com que o cristão, em seu estado espiritual, em sua condição de alma, vá diretamente para o seio eterno do nosso Deus, cheio de amor, bondade e misericórdia para com o seu povo. Não acredite na heresia que é difundida por aí do sono da alma. Que quando o crente morre, ele fica dormindo, esperando o dia para despertar. O que haverá é um despertamento de corpo, de ressurreição. O dia da ressurreição aí haverá um despertar total. Mas o crente não dorme. O crente não entra num cochilo eterno. O crente não fica hibernando até o último dia. Isso não é doutrina do Novo Testamento. Paulo diz: o melhor para mim é partir e estar com Cristo. Ele tem a convicção de que quando ele desancorar aqui, ele vai para o Porto Seguro. Ele vai se deparar face a face com o Senhor e Salvador da sua vida. É isso que acontece com o cristão. Olha, se você perdeu um ente querido no Senhor, ele está experimentando de uma alegria, de um gozo, de um amor, de uma bondade, de um êxtase que não tem comparação. Isso não traz consolo para nós, irmãos? Isso não traz, inclusive, o desejo de estarmos com Cristo e de ficarmos firmes nessa segurança de que nem a morte poderá nos separar do seu amor, porque estaremos com Ele para sempre. Há um conhecido sermão, e famoso sermão, do grande teólogo e avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards.
o título é O Céu é um Mundo de Amor. O céu é um mundo de amor. Aí ele começa a dizer o seguinte, ele diz assim, olha, as nossas melhores relações de amor na terra são como um cano entupido. A água passa, o amor passa, mas passa bem devagar. Diz ele, quando nós estivermos no céu, não haverá nenhuma obstrução. O fluxo será grande e nós receberemos essa água jorrando para nós, como também essa água de amor jorrará de nós. Nós estaremos, portanto, diz Jonathan Edwards, numa relação de amor com Deus e com os nossos, que é inexprimível, é inefável. Nós não temos como expressar isso com as nossas palavras. O fato é, nós receberemos uma alegria indizível, infinita, eterna, um prazer, já que estaremos na fonte de todo prazer, um prazer que nunca nós experimentamos nesse mundo. Não pense no céu como algo assim parado, sem vida, e aquela coisa, sabe? Não. O céu pulsa, o céu vibra, o céu é alegria, o céu é prazer, o céu é eternidade, o céu é eletrizante, o céu é vibração, o céu é o Senhor em nós, e nós no Senhor. O céu é o desfrute pleno dos santos em Deus. Qual é o lucro da morte para o cristão? O céu. Quando ele parte, ele entra num gozo eterno. A gente sempre está em vantagem, já percebeu? Como disse um autor, a morte, que era o nosso carrasco, agora é o nosso jardineiro. Porque quando ela chega, ela nos planta no solo de Deus. Ela não vai destruir você. Ela vai converter você em glória na presença de Deus. O Senhor vai pegar a sua morte e transformar ela numa passagem de vida em abundância. E assim que você entrar por ela, o Senhor aparecerá para você em glória. Por falar que a morte é melhor, ou que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, nós devemos obrigatoriamente pensar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o dia do seu nascimento é extraordinário. Belém é o palco da encarnação. Na manjedoura, nós temos o extraordinário acontecendo. Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Isso aí é tremendo e nós celebramos o Natal. Só que tem algo mais importante ou melhor: a Páscoa. Porque o menino, ele vem, ou Deus vem para morrer. O seu propósito é morrer. E o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento.
Porque no dia da morte de Jesus Cristo, nós recebemos salvação, justificação, perdão de pecados, restauração, mudança. No dia da morte de Jesus Cristo, o sangue que foi derramado expiou os nossos pecados, pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, de modo que no dia da morte de Jesus Cristo, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque, como diz John Owen, a morte morreu na morte de Cristo. Quando Cristo morre, segundo Owen, a morte morre. E quando ele ressuscita, aí já não é mais Owen falando, estou pensando aqui, quando ele ressuscita, a morte fica sepultada para sempre. E não há mais nenhuma ameaça de morte para este que, segundo o autor aos Hebreus, é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, possuidor de uma vida indestrutível. E então, por causa da sua morte e ressurreição, nós temos esperança de deleite com Deus para sempre. É isso que nós iremos fazer aqui, irmãos. Nós iremos celebrar a morte do nosso Salvador. Para os de fora isso é estranho, tá? Celebrar a morte. Nós iremos celebrar a morte do nosso Senhor e Salvador. Porque por meio da morte dele, nós recebemos vida. Por meio da sua ressurreição, nós podemos fazer isso aqui, comer e beber, na confiança que realmente a morte foi vencida. E nós iremos fazer isso na expectativa do seu retorno. Eu já quero então preparar você que vai participar da ceia. Celebre a morte de Jesus Cristo. A morte que trouxe salvação para a sua vida. A morte que trouxe esperança. A morte que colocou a morte numa sinuca de bico. Não tem o que fazer. Porque se vier para o nosso lado, a gente ganha. Porque a gente está ganhando o céu. Se não nos levar, mas levar algum de nós, essa morte desagradável, ela vai nos encher de sabedoria para vivermos uma vida ainda mais firme no Senhor, esperando o dia em que seremos, ou no qual seremos chamados também. Se você faz parte da Igreja de Cristo, se você está seguro com a morte de Cristo e ressurreição dele, se você é um salvo em Cristo Jesus, está em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor e com os irmãos, você vai poder participar. Essa mesa é do Senhor, e do Senhor para você, Ele está ofertando isso. Nós iremos participar do pão e do cálice. Nós iremos cantar um hino muito conhecido, Rude Cruz. Iremos celebrar a morte de Jesus Cristo. Eu vou descer, os oficiais presbíteros e diáconos já podem vir. Eu vou já distribuir para os irmãos os elementos, e à medida que a gente vai cantando, os irmãos vão recebendo, tá bom? Eu vou descer e os irmãos podem vir, presbíteros e diáconos.